Olá, eu sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. Bom, o nosso tema de hoje será as interações gênicas. Bom, vamos começar então pelos conceitos básicos, né? Para a gente entender as interações gênicas, nós temos que entender lá desde do que é gene até como funcionam essas interações gênicas. Bom, nós temos o que nós chamamos de cromossomos, né? Os cromossomos é um pedaço de DNA, é uma parte do DNA. Nós recebemos 23, então, partes de DNA da nossa mãe e 23 partes de DNA do nosso pai, fazendo assim, então, 46 cromossomos, né? Nós temos, então, dois pares de cromossomos homólogos, ou seja, dois pares de cromossomos semelhantes, provindos dos nossos pais. Esses cromossomos, eles trazem genes que influenciam as mesmas características, porém podem trazer alelos diferentes para cada característica. Dessa maneira, a gente diz então que nós seres humanos somos organismos diploides, ou seja, nós possuímos 2 vezes a quantidade mínima de genes para a nossa espécie. Ou seja, quando a gente fala que tem 2 pares de cromossomos homólogos, né, que a gente tem 23 cromossomos provindos da mãe e 23 do pai, é por isso que nós somos organismos diploides. Bom, aí é a foto de um gene, então o que é? A gente já falou o que é um gene, né? O gene é o fragmento de DNA que pode ser transcrito, né? Pode ser lido lá na síntese de DNA. O loco genético, ou loco genético, ele é o local no cromossomo onde o gene se localiza. Existem também os alelos, né? Que são genes que ocupam o mesmo locus em um cromossomo homólogo, ou seja, em um cromossomo semelhante, né? E os homólogos são cromossomos que possuem genes para as mesmas características. Então, vamos lá. Nós sabemos que genes homólogos possuem genes para as mesmas características, por isso eles são semelhantes, né? Que o gene é o fragmento do DNA, o locus é o local onde esse fragmento de DNA se encontra lá no gene, e o alelo, né? O que é um alelo? São os genes que ocupam o mesmo lugar dentro do locus, ou seja, dentro daquele locus existem vários genes, né? Então, vamos lá. Como que esses genes se manifestam? A gente sabe que existem características que são expressas, né, de forma fenotípica. Por exemplo, eu dei o exemplo desse feijão que é de uma mesma espécie, que é o famoso feijão carioquinha. Como vocês podem observar nas fotos, ele é de uma espécie só e ele se manifesta de forma diferente. As cores desse feijão são de forma diferente. Nós chamamos, né, essa expressividade de fenótipo, e esse fenótipo ele pode ser variável, dependendo da espécie, né? Então, a expressividade ela é a extensão ao qual o gene é expresso em um indivíduo. Ela pode ser graduada como em porcentagem, né? Geralmente, quando a gente vai calcular essa expressividade lá na estatística, ela é expressa em porcentagem. Quanto por cento desse gene é expresso dentro daquela espécie? Quando um gene apresenta 50% de expressividade, apenas a metade das características está presente. Ou a gravidade, né, de algo é apenas a metade do que poderia ocorrer na expressão completa. A expressividade ela pode ser influenciada pelo ambiente e também por outros genes. Assim, os indivíduos com o mesmo gene podem ter fenótipos variados. A expressividade pode variar mesmo entre os membros de uma mesma família. Bom, como vocês podem observar, a forma de expressividade desses feijões é muito variável, né? O mesmo feijão pode expressar genótipos de formas diferentes. Essa expressividade entre esses genótipos, ela pode ser influenciada por alguns genes e também pode ser influenciada pelo ambiente. E essa expressividade pode variar em indivíduos mesmo dentro de uma mesma família. É muito simples, pessoal. Se vocês olharem para o irmão de vocês, por exemplo, vocês podem ver que dentro da família de vocês, o irmão de vocês que nasceu de um mesmo pai e de uma mesma mãe, ele é diferente de vocês. As características fenotípicas, ou seja, o que ele expressa em características físicas e morfológicas, não são iguais, são diferentes de vocês. Então, é assim que funciona a expressividade.
Bom, em alguns casos, os genes eles se manifestam com fenótipos diferentes, né? A manifestação gênica bem determinada nós chamamos de variação gênica descontínua, pois não há fenótipos intermediários. A herança de características, no entanto, cuja manifestação do gene, também chamada de expressividade, o que nós falamos há pouco, não determina fenótipos tão definidos, mas sim a gradação de fenótipos. Essa gradação da expressividade do gene, variando de um fenótipo que mostra leve expressão da característica, certo? Sua expressão total, nós chamamos de norma de reação ou expressividade variável, né? Então, aqui nós temos uma doença em que nós chamamos de braquidactilia, ou seja, a ausência de alguns dedos, né? Essa doença, ela demonstra a expressão variável do genótipo, ou seja, não existe um intermediário, não existe um indivíduo ali que possua essa doença que vai expressar dedos, por exemplo. Os indivíduos que possuem essa doença, eles não vão expressar dedos, né? Eles não vão ter todos os dedos. Porém, alguns vão ter um dedo, outros vão ter 3 dedos, outros vão ter 2 dedos. Por isso, falam de expressividade variável. Bom, nós temos a nossa penetrância. A penetrância, ela é a frequência em que o gene ele é expresso. É definida como porcentagem de pessoas com gene e que desenvolve o fenótipo correspondente. Geralmente, ela está ligada à herança limitada ao sexo. Um gene com penetrância incompleta, ou seja, com a porcentagem de expressividade daquele gene baixa, pode não expressar né, de forma fenotípica aquele gene, mesmo quando o traço for dominante ou quando for recessivo, e o gene responsável pelo traço estiver nos 2 cromossomos. A penetrância de um mesmo gene varia de indivíduo a indivíduo e pode depender da idade, mesmo quando o alelo anormal não é expresso. O portador afetado de um alelo anormal pode transmitir para os filhos, que podem apresentar anormalidades. O que isso quer dizer? Quando a penetrância gênica, quando um indivíduo possui uma determinada doença, né, mesmo ela estando em dominância, ela pode não se manifestar naquele indivíduo. Porém, né, dependendo da herança genética, dependendo do que for transmitido para o seu filho, para o seu descendente, ele pode expressar essa anomalia lá no seu descendente, ok? E nós temos a penetrância completa, quando aquele indivíduo, né, ele nasce com aquela doença, e nós temos a penetrância incompleta, quando ele não manifesta aquela anomalia ou aquela doença e passa para os seus descendentes. Aí o exemplo eu continuo com a ausência ou a presença dos dedos, né? O que é a interação gênica? Nós temos a interação gênica. A interação gênica ela acontece quando 2 ou mais genes eles interagem, né, entre si e controlam apenas uma característica. Esses genes eles não necessariamente precisam estar no mesmo cromossomo, eles podem estar em cromossomos diferentes, né? Mas não é apenas um gene que determina a característica no caso dessa interação. A análise dessas características não obedecem geralmente àquela lá da proporção mendeliana que nós falamos na aula passada. Bom, a interação gênica ela funciona da seguinte forma. Por exemplo, na cor dos meus cabelos, para que eu seja morena, é necessário que 2 genes estejam influenciando essa característica. Então, para que eu tenha cabelo preto, 2 genes diferentes influenciam uma mesma característica, ok? Na interação gênica, a gente percebe que um gene influencia uma dada característica. Essas interações podem ser dos tipo epistática e não epistática, é o que a gente vai ver agora. A interação gene epistática ocorre quando uma característica é condicionada por 2 ou mais genes, mas um dos alelos impede a expressão do outro alelo. O gene que inibe a característica ele é chamado de epistático. E o gene que inibido recebe o nome de hipostático. Quando um alelo em dose simples é suficiente para inibir o gene hipostático, dizemos que a epistasia é dominante. Entretanto, se o alelo precisar aparecer em dose dupla, fala-se que a epistasia é recessiva. Eu coloquei aqui para vocês o exemplo das galinhas, né? O gene sesão, ele é responsável pelas penas coloridas.
o gene Czinho pelas penas brancas e o gene I maiúsculo epistático sobre o gene C. Então, ele inibe o gene C. As galinhas com penas coloridas, eles vão ter o Czão, Izinho, Izinho, uma vez que o gene I maiúsculo, ele inibe as características do gene C. E já as penas brancas, ele vai ter Czinho, Czinho ou Czão, Izão, né? Onde o Izão vai se sobrepor ao C. E nós temos a não epistática. Dizemos que a não epistática ocorre quando existe a interação de 2 ou mais genes, mas nenhum alelo impede a expressão do outro, né? Como exemplo dessa interação, a gente pode ver as cristas das galinhas. Por exemplo, nós temos a galinha rosa, em que tem o Ezão, Rzão, a galinha ervilha, que tem o Ezão, Rzinho, Rzinho, a galinha rosa, que tem o Ezinho, Ezinho, Rzão, e a galinha simples, que é totalmente recessiva, né? O gene dominante E determina a crista ervilha, então nenhum gene se sobrepõe ao outro. O gene dominante R determina a característica rosa. Então, se ele tem aquele gene Ezão, ele vai ter a característica da ervilha. Se ele tem o Rzão, ele vai ter a crista rosa. Isso, então, ocorre, né? As diferentes tipos de crista ocorrem na presença ou ausência daquele gene. Bom, no nosso exercitando, nós temos essa questão bem interessante. Sobre a interação gênica, marque a alternativa incorreta. Letra A. Na interação gênica, 2 ou mais genes interagem para determinar uma característica. Na alternativa B, para que ocorra interação gênica, é necessário que os genes estejam em um mesmo cromossomo. Na alternativa C, casos de interação gênica normalmente não obedecem às leis de Mendel. E a letra D, a epistasia é um tipo de interação gênica. E na letra E, existem interações gênicas não epistáticas. Qual será a resposta correta? Bom, a resposta correta é a letra B. Para que ocorra interação gênica, é necessário que os genes estejam em um mesmo cromossomo. Lembrem-se, nos casos de interação gênica, nem sempre os genes estão localizados no mesmo cromossomo. Lembrem que eu falei para vocês que a interação entre os genes, elas ocorriam de forma que aqueles genes influenciavam uma mesma característica, no entanto, não necessariamente precisava ocorrer no mesmo cromossomo. Então, genes de cromossomos diferentes podem influenciar uma mesma característica e dessa forma ocorre a nossa interação gênica. Bom, agora que já abordamos o tema, treine em sua casa, procure realizar as atividades propostas pelo seu professor e acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada!